Bom dia a todos e que a paz de Deus esteja sobre os lares de todas as famílias e que esteja em todos os corações. E hoje um dia sagrado, né? Que todos comemoram a ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo, né? E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos pesquisar o que a Bíblia fala sobre isso. A paixão de Cristo, Jesus profetizou a sua paixão e ressurreição. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele já veio para isso. E Jesus morreu por todos para que os que percebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo. Então, ele veio para levar todas as nossas enfermidades, nossas dores e morreu por nós para que nós vivemos para ele, né? Jesus levou o seu corpo, os pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivemos para a sua justiça. Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Na Bíblia fala em vários lugares, Lucas 22, a 24, Mateus 27, que é o arrependimento de Judas, né? Depois que ele viu que Cristo ia ser crucificado, ia ser morto, né? Ele se arrependeu e fez o que fez, né? E em Marcos também fala, em 2 Coríntios também fala, só que é muito grandes, são muito grandes. Então eu vou falar só de Lucas, que Lucas já é muito grande também, Lucas. Lucas 23, que é quando Jesus foi levado perante ao presidente Pilatos. E mesmo, eu vou ler aqui e vou dar uma resumida para vocês entenderem. Mateus 27, 1 também fala, 2, 11 e 31. Todos esses falam sobre a ressurreição, é muito grande, então, para nós dar uma resumida, então eu vou só falar de Lucas e dar uma resumida. Elevando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e recomeçaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Quer dizer, aqui está dizendo aqui que eles preferiam dar o tributo a César do que ouvir as palavras que Jesus tinha de salvação, né? E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Pilatos sabia que ele fazia os milagres, que ele era o filho do rei, o rei eterno, nosso Pai Celestial. Mas ele quis questionar e ouvir da boca dele mesmo. E Jesus respondeu o que para ele? Tu está dizendo. Então, ele já sabia que era, mas mesmo assim, eu vou terminar de ler e vou chegar ao ponto que eu quero chegar. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu dizendo: disse-lhes tu. E disse Pilatos os principais dos sacerdotes e a multidão: não acho culpa alguma neste homem. Pilatos, presidente, ele sabia que ele não tinha culpa nenhuma, que ele não tinha pecado nenhum. E ele questionava ainda os sacerdotes,
Mas o que este homem fez? Ele não tem culpa, ele não tem pecado, ele não fez nada, ele não matou ninguém, ele não... Por 3 vezes Pilatos questionou os sacerdotes. Vamos continuar lendo para ver, para você ver. Ele disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Pilatos perguntou a Jesus se ele era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes que também naqueles que estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Ali, Pilatos queria que Jesus fizesse algum milagre ali, para que ele saísse daquela situação, né, de acusações. Mas Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo ali para que nós possamos, para que nós poderíamos ser salvos. E Pilatos, por 3 vezes, questionou os sacerdotes e a multidão. Mas o que esse homem fez? Ele não tem pecado nenhum. E mesmo assim, Pilatos obedeceu a multidão. Porque a multidão pedia. A multidão, o povo pedia para que crucificasse Jesus. Interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Eu estava os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si disseram: amigos, pois dantes andavam em inimizade com os outros. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e os povos, disse-lhes: haveis-me apresentando este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando na vossa presença nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem. Pilatos ainda questionou todo mundo de novo. Eu não acho nenhuma culpa nesse homem, eu não vejo nenhum pecado neste homem. Mas os sacerdotes insistiram, os soldados insistiram. E nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Pilatos falando com eles ainda. Eu não vejo nada para condenar ele à morte. Castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Quer dizer, por causa do sacerdote do povo, Pilatos só queria castigar ele e soltar ele. Porque o povo estava pedindo e o sacerdote estava pedindo. Então Pilatos tinha que tomar uma decisão. Mas Pilatos não queria condenar ele à morte, porque ele não tinha pecado nenhum. Então, de qualquer forma, ele queria só castigar ele e soltar ele. Mas o povo pediu para crucificar ele, né? O sacerdote e o povo pediu para crucificar ele.
era, era-lhe necessário soltar-lhes uma pela festa. Mas toda a multidão clamou uma, dizendo: Fora daqui, com este solta-nos Barrabás. Então quer dizer, o povo estava gritando para mandar fora Jesus Cristo e soltar Barrabás, que era o homicídio, que tinha cometido um pecado por homicídio, e o qual foram lançados na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: Crucifica, crucifica, ou. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? O povo questionando, querendo, falando para Pilatos que crucificasse ele, né? Crucifique, crucifique. E Pilatos questionando: Mas que mal fez este homem? Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E Pilatos insistindo que ia castigar ele e soltar. Mas o povo não queria. O povo e os sacerdotes não queriam. Queria que castigasse ele até a morte, crucificasse ele na cruz do madeiro. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então, vamos entender uma coisa aqui. Pilatos era o presidente, o rei. Mas para ele não perder aquela glória dele, que aquele povo, para que o povo não se revoltasse contra ele, ele acabou obedecendo a voz do povo. Soltou Barrabás e condenou a Jesus Cristo à prisão e sentenciou ele um dia para a morte, para ser crucificado. Mas Jesus já sabia de tudo isso. Jesus ele veio ao mundo já sabendo o que ia acontecer. E ainda no madeiro, com vida, crucificado, no último anseio de morte, ele pediu ainda perdão por todos aqueles. Ele falou: Pai, perdoa todos eles, que eles não sabem o que diz. Mesmo daquele jeito que ele estava, ele ainda pediu perdão por nós. Então, Jesus ele veio ao mundo para salvar nós, para que nós possamos crer nele, para nós ter uma vida com ele. Nós não podemos deixar que a morte de Cristo passe em vão, que ele derramou seu sangue sobre nós. A morte dele, pela morte dele, ele levou todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossas culpas, nossos pecados, ele levou tudo. Tudo. Então nós temos que crer nele, confiar nele, acreditar nele. E tem muita gente que ainda não sabe o que significa a ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo. Por quê? Muitos cabem num feriado, né, de muitas bebedeiras, muitos usam droga. Eu também já fiz muito isso quando eu estava no pecado, mas Deus, graças a Deus, me limpou, me lavou de todos os pecados. E então a gente tem que
ter mais consciência do que Jesus fez para nós. É uma coisa muito séria. Ele entregou a vida dele para nós, por nós. Então, ele quer o que de nós? Só obediência, que nós obedeça a ele, que nós servimos a ele, que nós escolhemos a ele. E assim nós temos que fazer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos entregar nossa vida para ele. Vamos fazer a nossa oração de todo dia, que é o Pai Nosso. Quando levantarmos da cama, quando formos deitar na nossa cama, agradecer pelo pão que ele ajuda-nos, que ele coloca na nossa mesa. Vamos agradecer por tudo, pela saúde, pela vida, por tudo. E pelas outras pessoas também, pelos outros irmãos, pelos amigos, por todos que até nós nem conhecemos. Assim nós temos que ser. E ter gratidão, compaixão com as pessoas, amor ao próximo. Vamos fazer do jeito que ele está nos ensinando, que é assim que tem que ser. Vamos agora orar por todas as pessoas, por todos os lares, por todas as famílias, por todos os necessitados que estão nos leitos dos hospitais, por todos. E se você estiver gostando dos meus vídeos, compartilha lá, faz um joinha, comenta. Comenta, eu quero que você comenta, compartilha. Manda para quem vocês acham que está descrente, que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu não sou pastor, não sou bispo, não sou padre, não sou nada. Eu sou um servo de Deus, tentando servir a Ele. Porque até mesmo servos de Deus peca também. Eu sou pecador, eu erro também. Os discípulos que andavam com Jesus viam o milagre. Ali que ele fazia, pecava. Quem sou eu? Quem direi sou eu, né? Quem sou eu? Então, nós temos que fazer o máximo para não errar, para não pecar, tem que vigiar, temos que ver o que nós fala. Às vezes com uma palavra ofende alguém, então nós temos que tomar muito cuidado e tentar servir ele o mais íntegro e reto como Jó, né? Como Deus falou para o inimigo. Você viu meu servo Jó? Que é íntegro e reto aos meus olhos? Então, vamos tentar ser o mais íntegro e reto, para ver se nós conseguimos agradar mais a Deus e herdar a vida eterna no céu, né? Vamos fazer nossa oração agora, que o Pai Nosso nos ensinou, e a oração que guarde e proteja todas as famílias e todo mundo, todo o povo de Deus que está em cima dessa face dessa terra, né? Com a mãozinha pro céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor, e em teu nome santo, Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre, Senhor Jesus Cristo, na vida de todo o teu povo, Senhor, na vida de todas aquelas crianças que estão nos orfanatos, na vida de todas aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, na vida de todos os velhinhos que estão nos asilos, na vida de todos os mendigos que estão nas ruas, na vida de todas aquelas pessoas que estão naquelas casas de recuperação, na vida de todas aquelas pessoas que estão nas cadeias penitenciárias e presídio,
na vida de todas aquelas pessoas que estão naquele país em guerra, na vida de todas aquelas pessoas que estão naquele país que está em terremoto, que o Senhor guarda, protege e faça um milagre, Senhor Jesus Cristo, na vida de todos, que o Senhor conforte o coração de todos os familiares que perderam um ente querido, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor também possa guardar, proteger e fazer um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Que o Senhor venha guardar minha casa com um muro de fogo, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha acampar, Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito Santo na minha casa. Que o Senhor venha acampar com os Teus anjos na minha casa. Que o Senhor vai também, Senhor Jesus Cristo, em todos os lares. Acampa, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Acampa com os Teus anjos, guardando e protegendo, Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor pediu para os Teus anjos, Senhor Jesus Cristo, marcar todas as bordas, janelas e portas naquele tempo, Senhor Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, para que praga não chegaria naquela tenda, Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor possa fazer também em nossos lares, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor marque com os Teus anjos, Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro nas nossas portas, nas nossas janelas, para que não venha nenhum mal, nenhuma laço do passarinheiro, para que nenhuma praga chegue à nossa tenda, Senhor Jesus. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Vamos aguardar amanhã para ver o que Deus vai colocar no meu coração para falar da palavra de Deus.